O intuito dessa gravação, Fred, é só para a gente depois ter o arquivo de todas as sabatinas, Ótimo. candidatos, fica mais para a questão de acervo mesmo do centro acadêmico, né? Para as próximas gestões também, quando fizerem os projetos, até aprimorarem cada vez mais. Queria agradecer a presença de todos os participantes, do Fred Luz, candidato à Prefeitura do Rio pelo Partido Novo. Enfim, se vocês tiverem pergunta, vocês podem mandar aqui no chat. Eu vou deixar desabilitado por enquanto, mas no decorrer dessa sabatina eu vou liberar aqui. Vocês podem também fazer as perguntas, tá bom? Obrigado a todos. Fred, com você. Tá, em primeiro lugar, Flávio, muito obrigado por ter organizado essa reunião, pela oportunidade de eu estar falando aqui com todo mundo. Agradecer também a todo mundo que está aqui, né, querendo ouvir, querendo participar, debater. A nossa cidade, né, que deve e pode ser maravilhosa e que vem sendo degradada ao longo de muitos e muitos anos. Caiu a ficha para mim que a gente nunca teve um gestor nessa cidade aqui do Rio de Janeiro. Tem muita gente que se apresenta como, mas nunca foi. Esse modelo político, na minha opinião, está completamente superado. Que eu vejo assim, da politicagem, do aparelhamento, dos conchavos, dos acordos. Eu digo assim, que os caras são mentirosos e quando não roubam, deixam roubar, e a cidade vai se degradando por um monte de descasos que a gente vai poder debater aqui. Eu sou um carioca da zona norte do Rio, família de classe média, estudei em escolas públicas, aquela pessoa normal de classe média. Fui bolsista no cursinho de vestibular, fui bolsista na universidade, me formei muito cedo em engenharia com 21 anos, entrei na Petrobras por concurso, fiquei lá quase 6 anos, depois Lojas Americanas, onde encontrei um grupo que na época estava muito à frente do tempo em termos de gestão, de empreendedorismo, e colhi muito desse fruto. Foi marcante na minha formação pessoal, profissional, me desenvolvi muito, passei a ser um líder do grupo. Fiquei lá 15 anos, depois fui empreender, me tornei sócio e diretor-geral também de uma outra rede varejista, a Richards, e depois nós compramos também uma outra companhia de marcas e vendemos a companhia, tem uma vida boa. E aí eu participei de uma primeira mudança, assim, né, de cara cartesiano, organizador de empresa, desenvolvedor de empresa. Eu participei da transformação do Flamengo, eu fui diretor de marketing no primeiro ano e diretor-geral. E essa experiência do Flamengo é que me fez olhar para a cidade do Rio de Janeiro. O Flamengo teve um choque de gestão, teve uma mudança radical das práticas, saindo assim do que eu chamo da politicagem, de colocar gente sem a capacidade máxima para fazer as coisas, né, sem ter método de gestão, de objetivos claros, metas claras, acompanhamento sistemático. Equilibrou as contas, coisa que ninguém gosta de fazer, nem em time de futebol, nem em governo. Isso é um desastre, isso não dá certo nem em casa. E o Flamengo teve um resultado assim, muito bom, né? Ainda não chegou à metade do potencial de receita dele, mas já avançou bastante, né? Já quase que multiplicou por 5, né? Números do ano passado durante 7 anos, não é rápido. E esse que me fez olhar assim para a cidade do Rio. Falei, caramba, se a cidade do Rio de Janeiro tiver um governo sério, um gestor, né, sem a politicagem, o potencial daqui ainda continua sendo muito grande, embora esteja sendo degradado, né? Uhum. E aí fui buscar ver como é que se fazia para ajudar isso. Nesse caminho eu conheci o Partido Novo, outras coisas, participei do Renova Brasil. Eu acredito que nós só vamos mudar se as pessoas sérias e capazes se dispuserem a vir para a política, não para ficar na política, mas para pelo menos participar durante um tempo, dar sua contribuição e fazer um rodízio entre pessoas boas e capazes, coisa que nunca aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro. Uhum. Então, em resumo, é isso, para a gente não perder muito tempo, para vocês poderem me perguntar à vontade. Legal. Boa noite a todos. Fred, deixa eu te perguntar uma coisa. Você começou falando, né, aí na sua primeira inserção, falando que o objetivo os governos sempre roubaram e falcatruas e que você... Quando não roubaram, deixaram roubar, né? Não tiveram gestão, né? Exatamente, controle. falta de gestão. Mas, assim, uma coisa que a gente observa há anos no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, é a questão da governabilidade. É muito importante que você
tenha, né, o apoio da Câmara Municipal, né, na nossa esfera aqui que a gente está discutindo hoje, mas, enfim, todas as esferas, estadual, federal também, você tem que ter o apoio da Câmara ali, porque senão, se você perde o apoio, acontece o que a gente viu com a Dilma, vem um processo de impeachment. O que a gente está vendo hoje com o Bolsonaro é sempre uma guerra, né, para você ter o apoio dos parlamentares. E a proposta do Partido Novo, ela não é muito de você fazer coligação, né, toma lá da cá, de pegar apoio político da cá. Como você acha que você, sendo prefeito, você vai conseguir desenvolver os projetos para a cidade com uma Câmara Municipal com partidos de diferentes ideologias e, às vezes, um partido querendo cargo, querendo isso aqui, querendo alguma secretaria? Flávio, essa pergunta é ótima. E antes da eleição do Zema, porque eu fiz parte da coordenação da campanha do João Amoedo, e depois eu acompanhei o segundo turno da campanha do Zema lá em Minas Gerais, né? E eu estou falando disso porque o Zema é um governador eleito pelo Partido Novo e que está vivendo essas dificuldades que você está apontando aí, né? E que está conseguindo andar. Tem dificuldades, óbvio, mas está conseguindo andar. Eu gosto muito de, na minha vida, né? Agora eu vou falar o que eu falava antes do governo do Zema e depois eu vou falar o que está acontecendo lá. Eu gosto muito na minha vida, né? O tempo todo, eu sempre olho primeiro o propósito para depois olhar as dificuldades. Porque muitas vezes, quando a gente fica com foco na dificuldade, a gente não caminha para o propósito, né? O propósito são boas políticas públicas para a sociedade que têm que ser alcançadas. E esse modelo do toma lá da cá, ele está destruindo o Brasil. E destruindo o Rio de Janeiro, então, nem se fala. Muito. Então, assim, para mim está muito claro que esse modelo ele não é viável. Romper com esse modelo é absolutamente necessário. A questão é como. Eu até sempre brinquei na minha vida, até as pessoas, que a gente concordar nos extremos é fácil. Na hora de estabelecer qual é a dose, que começam as discussões. Isso é muito para lá, muito para cá. Mas que é necessário ter uma ruptura com esse modelo é absolutamente necessário. Então, o que tem que ser feito? O Partido Novo é completamente democrático. Então, ninguém aqui vai desconhecer ou contestar a representatividade que pessoas eleitas têm pelos seus próprios votos. Estou falando dos vereadores, né? Ou dos deputados estaduais lá em Minas Gerais. Ninguém vai contestar isso. Acabada a eleição, o nome do jogo agora é governar e conseguir políticas públicas que tragam o maior benefício para as pessoas. No caso do Rio de Janeiro, para os cariocas. No caso do Minas Gerais, né, para os mineiros. O que a gente vai fazer? Nós vamos discutir políticas públicas com os vereadores, sim. Agora, nós não vamos aceitar dividir cargo com o vereador. Até porque, no nosso entendimento, isso deveria ser considerado crime pela Constituição. E vou explicar bem, de uma forma bem nítida. Um vereador ele tem basicamente 4 missões: representatividade dos seus eleitores, fazer leis, né? Corrigir leis, que eu acho até que hoje o papel maior deveria ser rasgar leis. Eu acho que é um equívoco fazer leis, cada vez se faz mais leis e nós só evoluímos, muita complicação. E as outras 2 são de fiscalização, da fiscalização da atuação do Poder Executivo e da fiscalização das contas, aprovação e fiscalização das contas do Poder Executivo. Então, o vereador, se você tirar o papel das leis, ele é um representante dos seus eleitores, principalmente na ação de fiscalização da execução do Poder Executivo, que é um poder independente. Vamos trazer isso para a iniciativa privada, Flávio. Eu sou fiscalizado na minha empresa. O fiscal aponta um problema nas minhas contas. Aí eu vou lá e contrato fiscal para ser diretor da minha empresa. O que você acha disso, Flávio? Isso é crime. Na empresa privada é crime. Vai todo mundo em cana. O dono da empresa, o fiscal, todo mundo vai em cana.
E nós estamos admitindo que isso é normal no poder público. Isso é uma excrescência montado pelos políticos para se servirem do poder. Isso deveria ser absolutamente vedado. Não faz o menor sentido. Essa lógica ela é equivocada, ela é absurda. Ainda mais que o cara nem sequer ele larga a função dele. Ele vem para o Poder Executivo e ele volta. Então, ele é um fiscal dele mesmo. Que isso, meu Deus do céu? Cadê a independência? Nós temos que combater isso. O Novo já tem alguns princípios do partido que veda qualquer pessoa eleita pelo Novo, pelo menos no primeiro mandato, abandonar o mandato para fazer qualquer outra coisa. O cara tem que cumprir o mandato dele. Então, já... Ora, se eu não faço isso nem para os meus correligionários, por que eu vou fazer para correligionário dos outros? Na verdade? Mas também ninguém foi eleito, ninguém pediu voto, nenhum vereador pediu voto aos seus eleitores dizendo que a missão dele é ser secretário em algum governo. Eu nunca vi isso. Ele sempre está defendendo o interesse dos seus eleitores, e isso vamos respeitar. Ou é um interesse temático, se ele é um cara mais voltado para a saúde, para a educação, para a segurança, ou é também um defensor, uma representação dos interesses territoriais. É um cara de Bangu, de Campo Grande, beleza. Ele vai ser ouvido, ele vai participar da política pública. O que Minas Gerais fez? Exatamente isso. No começo deu uma brigalhada danada, né? Porque os caras desafiaram e também, como Pato Novo também, o governo errou um pouco na comunicação e até na organização disso aí. Teve muita dificuldade. Mas outras dificuldades estão sendo superadas. Por todo mundo, não. Tem uns caras que são mais avessos, né? Ainda estão tentando lá o modelo antigo, mas tem sempre o meio do caminho. Tem vários que já perceberam que trabalhar em conjunto com o governo, porque não é governo do novo, agora é objetivo da política pública. E estão sendo atendidos na política pública e ficam numa posição muito confortável, porque eles conseguem que o objetivo que eles desejam para os seus eleitores seja colocado como um programa do governo de Minas Gerais e eles podem cobrar. E Minas Gerais já aprovou uma reforma administrativa e já aprovou uma reforma da Previdência. A reforma da Previdência de Minas Gerais foi aprovada agora, não demorou nem 3 meses para tramitar. Muito rápido. E não saiu em nenhum jornal. Então, é difícil. Não é fácil, continua sendo difícil, mas esse caminho de ir limpando tem que acontecer. Segundo, não tem nenhum preconceito contra colocar ninguém de nenhum partido como secretário. E tem muitos secretários de Estado em Minas Gerais que foram do PSDB, que foram do PT, tem um, que é o do meio ambiente, mas eles foram escolhidos não porque são do PSDB, porque são do Novo, porque são do PT. Eles foram escolhidos pela capacitação técnica deles para exercer aquele cargo. Simples assim. O Fred, e você falou agora, né, dos vereadores, que ele pode ser de um segmento da saúde, educação, e você falou que ele pode ser também de uma área, e você falou Bangu, Campo Grande, né? Eu já vou emendar na próxima pergunta, porque o Novo ele possui uma penetração pequena nas áreas mais pobres da cidade, nas áreas mais vulneráveis, favelas, comunidades. O eleitorado ele tem uma impressão, não necessariamente certa ou errada, mas ele possui uma impressão de que o partido é formado majoritariamente por e para elites, né? Existe alguma estratégia, e aí não só agora do partido, mas da sua campanha em específico, para tentar mudar essa visão do eleitorado mais humilde, mais vulnerável da cidade? Bom, o partido ele foi formado por pessoas mais da elite, o que é natural na maioria da criação dos partidos, né? Segundo, ele não visa a elite, porque quem visa política pública de qualidade não visa elite. O que o Partido Novo visa? Uma saúde que funcione muito bem, uma educação onde as crianças aprendam. Isso é elite? É a elite que vai se beneficiar disso? A elite não se beneficia disso. Quem se beneficia disso são as pessoas que mais precisam. Cada vez mais,
o Partido Novo está chegando em pessoas que vivem nessas regiões. Se você for pegar a nominata dos candidatos a vereadores do Rio de Janeiro, nós temos 34 candidatos, 1/3 é da Zona Sul, 1/3 é da Zona Oeste. E 1/3 é das outras regiões. É mais ou menos, a distribuição não é tanto assim, porque no Rio de Janeiro é mais ou menos 1/5, o que se chama de Zona Sul, Barra da Tijuca, 2/5 Zona Oeste e 2/5 Zona Norte. Então, ainda não é tão homogênea geograficamente. Mas o Novo já tem candidatos oriundos de favelas. Ele já tem. Que procuraram o Novo. Não, o Novo não foi procurar ninguém. Eles procuraram. Por quê? Que é uma outra coisa, porque as pessoas não se dão conta. O grosso dos empreendedores está nas favelas. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de andar. Hoje mesmo eu fui no Morro da Covanca, em Jacarepaguá. Cara, tá lotado de empreendedor lá dentro. Se você for no Alemão, lotado de empreendedor. Se for na Rocinha, lotado de empreendedor. E como é que é para entrar nesses lugares em relação à milícia? É complicado? Milícia e tráfico. Tem lugares que são mais, tem lugares que são menos. Alguma proposta da prefeitura para isso? Ou para a questão de segurança? Para a questão de enfrentamento de milícia. Ou isso você acha milícia que e tráfico, para mim, dá na mesma. Milícia e tráfico é a mesma coisa. Aí entra uma outra questão. A gente vai falar de segurança, né? Que os prefeitos do Rio de Janeiro até hoje nunca enfrentaram. Eu nunca vi nenhum prefeito do Rio de Janeiro falar assim: segurança é um problema grave e eu vou enfrentar. Nunca vi. Você se lembra de algum? Eu nunca vi. Nunca vi um plano integrado de segurança para a cidade do Rio de Janeiro envolvendo os 3 entes federativos: governo federal, governo estadual e governo municipal. Nunca vi. É assim, me engana que eu gosto, vamos ver, uma grande discussão se arma ou se não arma a guarda municipal. Mas acontece o seguinte: isso que você está falando de poder armado, dominando o território, onde você tem que pedir permissão para entrar, o que é isso? Isso é perda de soberania, meu cara. Então, o governo federal tem muito a ver com isso. Só que até hoje não teve nenhum prefeito, e isso está previsto em lei. Só que não teve nenhum prefeito que buscasse um programa de integração de todas as forças, debaixo da mesma inteligência. Nunca teve. Porque se fala muito de violência, mas não se trata da inteligência. Isso está previsto, como eu já falei aqui, em lei. Então, temos que definir os papéis da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal no controle das armas, né? Como é que se enfrenta essa artilharia pesada que existe em determinados territórios, que seja dominado pelo tráfico, pela milícia. Quem é que vai fazer isso? Quais são as metas? Quais são os indicadores? Quais são os objetivos? Que objetivos de curto, de médio e longo prazo vamos ter para cada assunto. Eu estou mapeando um programa de segurança integrado feito por pessoas de dentro da área de segurança. E se nós formos ver, já tem muita informação no próprio Exército, que já fez intervenção aqui há pouco tempo, e já teve, inclusive, generais aqui na área de Secretaria de Segurança. Não estou falando de chamar para uma intervenção, não. Estou falando em definir o papel, em como é que se integra a inteligência. Do papel da guarda da Polícia Militar, quais são as metas, quais são sobre todos eles, de curto, médio e longo prazo, da Polícia Civil, os papéis da Guarda Municipal, de todo o ordenamento público da cidade. O Rio de Janeiro não teve isso. Aí sim, definindo os papéis da Guarda Municipal, onde ela será armada e onde ela não será armada se for necessário. Me parece que será necessário ser armada sim. Mas não é essa a primeira pergunta. A primeira pergunta é a organização disso tudo, é um projeto integrado, com plano de ação, com objetivos, que se não tiverem sendo conseguidos, aquilo gera uma curva de aprendizado, melhores práticas, fazer melhor da próxima vez, como se faz em qualquer negócio, qualquer empresa. Nós nunca tivemos isso. A resposta é: não tem nada a ver com isso, não é comigo, mas o problema não desaparece. E eu volto à mesma questão que você me perguntou lá, na questão da organização com a Câmara dos Vereadores. Sempre nós temos que estar discutindo qual é o objetivo, para depois a gente falar da dificuldade.
E senão a gente vai na dificuldade e não ataca o objetivo. Agora, Fred, falando também nessa... eu estou gostando que eu vou pegando uma parte das suas falas e já vou emendando na próxima pergunta. A gente vai tentando Ótimo. traçar uma linha só de pensamento. Mas você falou a questão de organização e me veio uma pergunta na cabeça sobre o crescimento desorganizado na cidade, né? Até recentemente, eu acompanho aqui no Instagram algumas páginas de candidatos de outros estados, né? E aí vi até um candidato, né, do Partido Novo lá em São Paulo falando que quer ser eleito para, né, para ajudar no plano diretor lá que vai ser votado ano que vem, e ele quer acabar com o gabarito lá da cidade, porque segundo ele, colocar o gabarito, limitar os prédios, acabou gerando o efeito contrário, gerou mais desordem. E eu queria saber o seguinte, quais são os seus projetos para conter o crescimento desorganizado da cidade e, consequentemente, a gente leva também isso à questão do impacto ambiental. Ou seja, existe algum projeto em relação à recuperação, por exemplo, dos sistemas lagunares da cidade e como fica essa questão do crescimento desorganizado da cidade? Bom, o crescimento desorganizado da cidade tem duas razões, né? Uma é a leniência do poder público, que não controla. Tem áreas que você tem dificuldade de controlar por conta desse poder bélico que existe, mas tem áreas que são perfeitamente controláveis e que o governo também não toma ação nenhuma, então deixa para lá, né? Então, o Rio de Janeiro precisa, sim, de uma revisão do plano diretor da cidade. Há muito tempo isso não é revisto. O que se faz agora? Acabou-se de fazer mais um mais-valerá, né, que não é nenhuma mais-valia, porque não tem um plano estruturado. As cidades inteligentes, né, elas estabelecem que as pessoas morem e trabalhem e se divirtam em lugares próximos, num raio de 1.500 metros, 1.000 a 1.500 metros. Esse é o desejável. Então, a cidade tem que ser reinventada, replanejada, para ao longo do tempo ir conseguindo isso. E conseguir fazer moradias populares também próximos aos lugares onde as pessoas moram. Com isso, você tira a pressão, poderá tirar a pressão da moradia irregular. Uhum. Mas tem que ter alguma inibição da expansão dessas moradias irregulares, em locais de risco e tudo mais. Então, você tem uma mistura de desenvolvimento, ou seja, porque se você só coíbe, mas você não dá alternativa, fica muito difícil, né? Então, tem que fazer conta, encontrar lugares e locais que atraem, porque quem vai fazer isso é a iniciativa privada, não é a prefeitura, para construir moradias populares que também sejam interessantes para a iniciativa privada estar promovendo. E aí entra toda uma questão de tributação, de organização, né? Mas aproveitando mais os lugares onde já tem infraestrutura. Você reduz a necessidade de transporte de massa, né? E também concentra mais a infraestrutura, que fica muito mais fácil para manter. A pergunta que você fez sobre a questão lagunar, né? Sobre a Baía de Guanabara, ela diz muito mais respeito à questão do saneamento, né? E aí é uma outra longa discussão que nós precisamos enfrentar no Rio de Janeiro, onde o prefeito também, os prefeitos, têm se colocado numa posição também igualzinha a segurança. Não é comigo, é com a SEDAI é com o Estado. Na verdade, ele é responsável, até pela Constituição, ele é responsável. O Carioca paga 77% de toda a receita da SEDAI. A SEDAI não presta serviço, não presta. E no acordo a SEDAI não tem obrigações de prestação de serviço. Agora, com o novo marco, nessa hipótese aí desse trabalho feito pelo BNDES de privatização, tem algumas coisas boas, mas ainda precisa de refinamento para que o carioca tenha, sim, o direito de ter o seu esgoto tratado, cuidado, né? Com certeza. E fica sobrando só a questão da coleta do lixo e da drenagem. Só uma observação aqui para os participantes. Caso vocês queiram submeter alguma pergunta, vocês podem fazer no chat para mim. Eu, como host aqui do evento, eu vou receber aqui, e aí se a pergunta não tiver nenhuma ofensa, enfim, adequada, eu faço aqui, tá bom? Fred, em relação agora à educação, não vou perguntar o que você vai fazer para a educação. Isso acho muito clichê essas perguntas. Aí, se você responder, eu vou criar escola, acho tudo muito clichê. Vamos agora uma pergunta mais direta.
a rede educacional do município ela não atingiu a meta desejada no último IDEB. Praticamente estagnou nos últimos do ano passado, né, para esse ano, vinha crescendo, mas infelizmente se estagnou. Eu quero saber o seguinte: eu sou niteroense, moro em Niterói, e eu até vi recentemente uma proposta lá do prefeito que nem era até do Partido dos Trabalhadores, enfim, mas uma proposta até que eu já vi sendo defendida por afiliados ao Novo, que é a do voucher educação, né, para as crianças da escola pública terem oportunidade de estudar no ambiente da escola privada. Eu queria saber o seguinte: duas perguntas. Primeiro, que eu acho, estava até discutindo hoje com a minha irmã, que eu acho que vai ser um trabalho dificílimo para o próximo prefeito, que é o seguinte: quando que as aulas vão voltar, caso você seja o prefeito, ou seja, você vai liberar as escolas já para o ano que vem, e o que você acha desses projetos de, por exemplo, o voucher, a inclusão do aluno da escola pública no aprendizado privado? Queria saber a tua opinião sobre esses dois aspectos. Abertura das escolas e o voucher. Bom, eu sou a favor de abrir as escolas o quanto antes, porque eu acho que o custo que isso está tendo no aprendizado das crianças, que é o foco da educação, é gravíssimo. E hoje mesmo eu andei em favelas, né? Como eu já te falei aqui, e vi até opiniões divididas, pais querendo que volte, pais não querendo que volte, porque acham que o filho não vai estar com segurança suficiente lá, né? Mas eu entendo que tem que se criar as condições de segurança, mais segurança de saúde, né? O mais rápido possível, para que as crianças voltem, né? Por quê? Porque o foco é o aprendizado. O foco é o aprendizado. As escolas do Rio não estão conseguindo garantir aprendizado para as crianças. As Embora públicas, as públicas. Embora escolas do Nordeste, né, como do Ceará, Piauí, estão conseguindo, gastando muito menos do que se gasta aqui por aluno na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos um problema de gestão no sistema de educação do Rio de Janeiro grave. E eu gosto muito, como gestor, de copiar melhor as práticas. Essas práticas existem, funcionam. Eu sei até que em determinadas escolas do Rio de Janeiro já tem essas práticas, sabe? Então é o seguinte, como eu fiz na minha vida, implementar as práticas e seguir. Então, para garantir o aprendizado, tem que ter avaliação constante, porque pega logo o desvio no momento imediato, dá o reforço escolar e faz o acompanhamento. E, junto com isso, mapear tudo isso, escola por escola, turma por turma, de tal maneira que você tenha um painel de controle e vá vendo onde é que está o problema, qual é a causa do problema, que nem sempre é só o professor, né? A capacitação do professor, às vezes a instalação física da escola, às vezes a questão de violência onde a escola está, tem 500 razões, né? Eu tive conversando com pessoas que militaram na área, que muitas vezes você coloca um banheiro mais perto da sala de aula, melhora muito o aprendizado das crianças, né? Mas o foco é o aprendizado, e o monitoramento, se está aprendendo ou não, tem que ser o âmago da questão. E aí todo mundo, os professores, os diretores da escola vão estar focados nisso. Até outro dia eu vi aí uma matéria sobre natividade, não sei se vocês viram, uma cidade do interior, e lá a secretária falando, olha, o nosso foco foi capacitar os diretores das escolas na gestão, exatamente para fazer o acompanhamento do aprendizado. Bom, então é por aí. E é simples, e já existe. É copiar a melhor prática e, bom, tem a questão toda política, de organização, de mobilização, de trazer uma parte expressiva dos professores que estão fora da sala de aula para a sala de aula, né? Bom, a questão de voucher, assim, filosoficamente, como liberal e tudo mais, eu gosto. Mas eu não acho que essa seja a questão prioritária no momento. O Rio de Janeiro tem 40 mil professores, tem mais de 1.500 escolas que são suficientes para a educação dessas crianças. Então, a primeira coisa é garantir que elas funcionem. Nós não estamos conseguindo. Sabe, eu sempre, como gestor, eu gosto assim, primeiro vamos fazer o mais fácil, para depois a gente se meter no mais difícil. Agora, à medida, e eu acho que até que o caminho vai ser o contrário, no primeiro momento. Está havendo uma redução do número de nascimentos
e redução da demanda sobre o sistema escolar. Vamos ter agora uma reversão disso por conta da pandemia. Muita gente tendo problema econômico, mas, na média, nós estamos tendo uma tendência à diminuição da demanda por alunos. Então, temos que ver para onde isso vai correr e fazer as adaptações. Agora, não tem vaga. E aí, aí, dependendo do custo por aluno e do custo desses vouchers, né, eu organizaria para fazer. Na questão de creches, tem uma boa oportunidade aí. Porque hoje uma criança numa creche da prefeitura custa muito mais caro, por exemplo, do que numa creche conveniada. Já existe a creche conveniada, poderá existir um sistema de voucher. Mas isso também demanda uma capacitação dos pais e responsáveis para escolherem. Né? Então, não é assim, faz o voucher, solta para lá e vamos ver como é. Não gosto de nada assim. Filosoficamente, sim, mas eu não vejo que seja uma grande prioridade no momento da cidade do Rio de Janeiro. Tranquilo. Em relação, você falou aí sobre crise econômica, né? Também agora vou emendar duas perguntas aqui dos participantes que me mandaram e vou tentar colocar as duas em uma só, porque o nosso tempo já está corrido. A gente está vendo o crescimento da população de rua, camelô e ambulante, ou seja, como resolver esse problema e como reabilitar o Rio de Janeiro no plano econômico. A política de austeridade é uma necessidade, mas é uma coisa pouco popular. Os governos aí, os candidatos querem vamos fazer isso, aquilo, mas não dizem de onde vão tirar o dinheiro. Então, como você como você pretende também passar essas propostas na Câmara, né? Ou seja, primeira pergunta sobre moradores de rua, camelô, e a segunda das finanças da cidade do Rio de Janeiro. Bom, todos esses problemas de camelô, moradores de rua, você tem um lado, vamos dizer assim, assistencial, social, que é o imediato, né, que tem que ser atacado de alguma forma, e eu vou explicar isso. Por outro lado, o que vai resolver isso é a evolução econômica da cidade do Rio de Janeiro. Eu até prefiro começar pela questão econômica, né, porque nós estamos vivendo um ciclo vicioso. Qual é o ciclo vicioso da cidade? A pandemia vem agravar isso. Ninguém contém despesa. Né? Na nossa casa, se cai a renda, a gente reduz a despesa. Né? Não tem alternativa. Tira o filho da escola particular, bota numa escola pública, né? A televisão que ia comprar não compra mais, diminui o uso da luz, aquele almoço fora para de fazer, um monte de coisa. O poder público não faz isso. O que acontece, infelizmente, é que ele se endivida, aí você entra o pagamento de juros na brincadeira, e o pagamento de juros, a rigor, não reverte em serviço público. Né? Se fosse investimento, tudo bem, mas não reverte. Sim. E aí, qual é a saída? Aumentar imposto, aumentar a taxação. E com isso, você reduz a atividade econômica. Assim, você começa a perder vantagem competitiva em relação a outras cidades. É o que está acontecendo no Rio de Janeiro há anos e anos e anos. Aí cai a atividade econômica, cai a receita. Não diminui a receita, não diminui a despesa, pelo contrário, aumenta a despesa. Aí você tem mais demanda ainda de dinheiro, aumenta mais os impostos e as taxações. E o Rio de Janeiro vem vivendo esse ciclo vicioso. Então é o seguinte, se não tiver uma responsabilidade fiscal rígida, não vou gastar mais do que arrecadar, mas a arrecadação é baixa, vai gastar menos, vamos ter que cortar. É o que tem. Como a gente faz em casa, não tem. Eu queria um carro novo, mas não vai ter. Tem dinheiro para carro novo. Pô, assim, é simples assim. Então, nós vamos ter que fazer isso de uma forma muito radical. Eu sou um cara que fiz isso a minha vida toda. Né? A última vez que eu fiz isso foi do Flamengo. Né? Assim, cara, vamos botar as contas aqui dentro. E aí vamos ver onde é que o Rio de Janeiro tem que ser mais competitivo para as empresas quererem ficar e virem para cá. É o contrário, para gerar atividade econômica. Aí nós vamos aumentar a receita. Mas quando aumentar a receita, nós não vamos aumentar a despesa. Nós vamos diminuir a complicação. Vamos diminuir os impostos para atrair mais atividade econômica, gerar um ciclo virtuoso. O governo de Minas Gerais, eleito pelo Partido Novo, ele teve investimentos em 2019 que foram o dobro
dos 4 anos juntos no governo anterior. Consequentemente, foi o estado que mais gerou empregos no país, o primeiro ou o segundo. É óbvio. Quem gera emprego não é governo, é iniciativa privada. Se nós não tivermos outra lógica, nós vamos continuar afundando. E é essa a minha desconfiança entre todos esses políticos que têm estado aí, porque a lógica deles é uma lógica equivocada, que com jeitinho dá. Não dá. Não dá, não tem jeitinho, meu caro. Tem que enfrentar o problema. E esse negócio de conchavo é sempre para gastar mais. Não dá. Acabou, meu caro. Acabou. Sabe, eu me lembro lá no nosso tempo do Flamengo, no começo, não tem dinheiro. Ah, não tem dinheiro. Ah, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Simples. Não dá. Essa lógica tem que entrar assim, ó. Só vai ter dinheiro quando tiver atividade econômica desenvolvida. Aí muda a cabeça do fiscal, muda a cabeça do legislador, muda a cabeça de todo mundo. Nós temos que facilitar o negócio. Bom, agora vamos lá ao lado da assistência. Existem várias iniciativas da sociedade civil, estou falando de moradores em situação de rua, que são eficazes e que o poder público pode entrar sem gastar dinheiro, até vai gastar menos, apoiar essas iniciativas. Eu já visitei algumas. E que o Estado só vai lá para encher o saco, para atrapalhar. E, na verdade, o que o Estado faz tem um custo muito maior do que o desses caras, entidades religiosas também, com uma eficácia muito menor. Aí volta a questão da creche conveniada, né? É melhor nós conveniarmos com quem já faz direito, incentivar essa turma, e nós vamos conseguir atender muito mais de uma forma eficaz de recuperação. E, por outro lado, temos que escolher onde nós vamos dar assistência a essas pessoas e discutir isso com a sociedade. Então, eu tive um debate sobre isso ontem, até com um grupo de correligionários do Novo que atuam. Fala que o Novo é elitista, mas nós temos 3 pessoas, 2 delas até são candidatas a vereadores, que atuam nessa área de assistência a moradores de rua, em situação de rua. E, assim, as melhores soluções vêm das iniciativas da sociedade civil, tanto e religiosas também. Então, tem muita coisa para aprender, para assistir. Tem que categorizar, porque também não dá para tratar. Tem gente que é viciada, tem gente que é doente, tem gente que mora fora do Rio de Janeiro, tem gente que tem casa e está na rua por problema conjugal, tem de tudo. E o fato é o seguinte, ninguém que está na rua quer ficar na rua. Ninguém. Então, é organizar e ver a melhor forma de atender e aonde atender. Então, de uma forma geral, isso. Camelô. Camelô, nós temos que ter uma política de licenciamento e também estabelecer o que, né? Para nós também não gerarmos o ciclo vicioso. Que quando você bota um camelô na frente de uma loja regular, formal, vendendo o mesmo produto que a loja vende, eventualmente roubado ou sem pagar imposto, sem pagar aluguel, sem coisa nenhuma, você está incentivando, você está incentivando a informalidade, porque o cara do comércio regular vai fechar e os empregados todos dele vão ter que vir para a informalidade. Então isso não faz sentido. Tudo tem limite, tudo tem organização. Fred, vamos então para a nossa última pergunta, porque a gente já está com o tempo contado. Em relação à saúde, né? Chegou aqui da Cristiane, que é doutora. Você é a favor da gestão através das OS? E como seria então essa gestão? Você haveria uma revisão desses contratos? Se romperiam? Qual a sua opinião a respeito desse tema? Bom, a minha opinião sobre a saúde, de uma forma geral, é que a maior doença da saúde é a corrupção. E isso afetou não só esses contratos com as OS, são muito criminosos, né? E a gente vê só o quê? É prisão, é busca e apreensão e esses contratos criminosos. Então, nós temos que combater muito isso, reorganizando. Eu não vejo que o problema da saúde seja a OS. O problema da saúde é o governo, que contrata mal. Porque, não sendo OS, ele também contrata mal os outros serviços. Ele compra respirador por preço superfaturado, compra remédio por preço superfaturado, monta hospital por preço superfaturado. Quando a intenção é o roubo, quando a intenção é fazer errado, qualquer coisa que se faça dá errado. E tem muita experiência de OS bem-sucedida. Agora, não dá para contratar OS para fiscalizar OS, né? Isso foi feito, inclusive, no governo passado. Aí é pegar a raposa e botar para tomar conta do galinheiro.
não dá para contratar uma OS que não tenha nenhuma experiência de fazer o serviço. Meu Deus do céu! Então, aí respondendo a ela de uma forma muito objetiva, nós temos que estabelecer sempre os propósitos e os objetivos. A nossa avaliação dá para fazer muita coisa na saúde, melhorar muito, sem gastar mais, com gestão, com tecnologia e com tolerância zero à corrupção. Vou te dar alguns exemplos. A informatização de prontuário eletrônico pode levar até a telemedicina, pode agilizar muito o atendimento, eventualmente o paciente com o histórico dele, como acontece da gente com o nosso clínico geral, muitas vezes, ele entra ali com os sintomas, nem precisa ser atendido, isso acontece comigo. Eu tenho uma coisa que eu estou sentindo, eu ligo para o meu médico, né? O meu médico tem o meu histórico lá, pô, Fred, e parece que é isso, aquilo, toma esse remédio que vai acontecer. Se melhorar, beleza. Se não melhorar, você me liga de novo. Né? Uhum. Isso poderia acontecer, reduziria muito a demanda, mas não tem inteligência. O acompanhamento, os próprios algoritmos do sistema de regulação, além deles não serem integrados, também leva muita barbaridade. A postergação do atendimento primário leva à evolução da doença para um caso mais grave, que é muito mais caro ser tratado. Então, você tem várias oportunidades com organização, com gestão, com controle, que você melhora muito o atendimento e reduz o custo. Terceiro, olha só, um hospital público, um paciente fica em média 12 dias, enquanto no hospital privado ele ocupa 3 dias. Com gestão, com organização, com sequenciação, com ter os insumos certos na hora certa. Nós poderíamos multiplicar por 4 atendimentos na rede hospitalar do Rio de Janeiro sem gastar nada, sem fazer obra nenhuma. Então, falta muito gestão, falta muito organização, mas falta principalmente gente certa no lugar certo e tolerância zero para a corrupção. Perfeito, Fred. Bem, vamos encerrando aqui a nossa sabatina. Queria agradecer muito ao Fred. Eu vou deixar você fazer as considerações finais, tá? Mas vou aqui agradecer ao Fred, candidato a prefeito pelo Partido Novo. E só, cara, tem um defeito esse negócio do Flamengo. Não gostei muito, não, de ser isso do Flamengo, mas tudo bem. Cara, mas assim, mas não é para ser o Flamengo em si. Que, assim, eu acho que os outros clubes, se tivessem uma administração séria, também poderiam colher muito mais frutos dessa administração. Com certeza. E agradecer muito à Escola de Direito, aqui na pessoa do professor Paulo Franco, que nos cedeu essa licença do Zoom para a gente poder promover essa sabatina, a série de sabatinas que os centros acadêmicos se reuniram, né, para fazer. A galera que queira também assistir dos outros candidatos, entre nas nossas redes que a gente está divulgando. A gente já teve com a Marta Rocha, com o Fred, semana que vem vamos ter com o Eduardo, com a Clarissa, com os candidatos. Agradecer os participantes que fizeram aqui as perguntas, que aguentaram aqui os 40 minutos. Eu tenho aula pelo Zoom, é complicado às vezes se ficar muito tempo assim, mas acho que foi um papo bem dinâmico, deu para a gente sanar várias dúvidas. Fred foi muito claro nas propostas. Enfim, Fred, agradecer mais uma vez. Você pode fazer as considerações finais aí, com o tempo que precisar. Muito obrigado, Flávio. Eu fico vendo muitas vezes, muitas discussões sobre propostas que são super importantes. Não falta proposta para o Rio de Janeiro, não faltam estudos, eu estou tendo acesso a vários maravilhosos. Mas a ficha que caiu para mim, e há pouco tempo, que eu sempre fui alheio à política, não queria saber, é a seguinte: antes do que e do como, que são as propostas, tem o quem. O quem. Quem vai fazer? E eu estou vendo que eu me dei ao trabalho de olhar os debates de 2016. Estão no YouTube. Vai lá olhar. São os mesmos que estão aí. Os mesmos desses partidos de sempre. Que tem uma cúpula horrorosa, viciada. São mais ou menos os mesmos políticos de sempre, que de 2 em 2 anos estão buscando votos. Eles falam em proposta da forma mais descarada possível, porque eles não vão fazer. Eles não fazem e não vão fazer. Então, prestem muita atenção nisso. Propostas, às vezes, têm maravilhosas, mas quando elas não são para ser executadas,
quando não tem a responsabilidade sobre o que se está falando, pô, fica fácil fazer, né? Copy-paste hoje pega tudo. Repetir o que é mais desejado, faz pesquisa, o que a população quer, vai lá e fala aquilo. Não é isso que vai resolver o Rio, nós sabemos. Cuidado com os favoritos. Os favoritos destruíram a cidade do Rio de Janeiro. Eles são mais conhecidos, mas eles são inadequados. E cabe a nós olhar sério para isso. Eu resolvi participar por conta disso. É por isso que eu estou aqui. Nunca precisei da política para nada. Mas, se não tiver ninguém para substituir esses que estão aí, nós vamos ficar na mesma. Ah, mas o cara tem é pouco conhecido, é verdade. Mas quem é que vai tornar conhecido? Quem é que vai ajudar? Somos nós. Eu até falo assim, ó, quando eu preciso de alguém muito importante, peça-chave para a minha empresa, para trabalhar, para melhorar o meu negócio, eu vou atrás. Nós vamos ficar esperando aparecer? É isso mesmo? É essa mensagem que eu deixo aqui. O Rio de Janeiro tem jeito sim, mas não com esses que têm estado aí, que mentem muito e quando não roubam, deixam roubar e estão destruindo a nossa cidade. Eu sou Fred Luz, do Partido Novo, número 30. Boa noite, muito obrigado a todos. Show, obrigado, Fred. Grande abraço a todos aí. Valeu. Bom final de semana. Eu vou sair rápido, que eu já vou entrar em outras 7. Show. E depois eu tenho outras 8. É uma Perfeito. maratona. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau, Fred. Tchau, tchau. Boa.